Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa história assim, cheia de glamour, segredos, muita ambição. Imagine o cenário. Evelyn Hugo, uma das maiores, se não a maior, estrela de cinema de todos os tempos, super reclusa, de repente aos 79 anos, decide leiloar seus vestidos mais famosos. Uhum. O mundo, claro, fica em polvorosa. Mas isso, o leilão, é só a isca, né? Porque depois de décadas em silêncio, ela está pronta para contar a verdade, a história toda. E para fazer isso, E para isso, ela escolhe uma jornalista que, tipo, ninguém conhece, Monique Grant. A grande pergunta que fica no ar é: por quê? exato. E é aí que a gente entra. Nosso objetivo hoje é desvendar justamente o começo dessa saga. A gente vai usar como fonte os trechos iniciais da biografia que a própria Evelyn começa a contar. Certo. Vamos entender quem é essa jornalista, por que uma lenda como a Evelyn Hugo escolheria justo ela, e como essa narrativa de 7 maridos começa a se desenrolar, sabe? Mostrando essa distância brutal entre a imagem pública, o ícone, e a garota que ela era. É sobre a construção de uma lenda, então. E o preço que se paga por isso. Basicamente é isso. Então vamos lá, vamos começar pela jornalista, a Monique Grant. A gente encontra ela num momento bem baixo, né? Bem baixo. Ela tem 35 anos, é birracial e está completamente estagnada na carreira. Ela trabalha numa revista de prestígio, a Vivan, mas o que ela faz de verdade é... Conteúdo patrocinado. Exato. O que para um jornalista é frustrante. E a vida pessoal dela tá no mesmo barco, né? Totalmente. Acabou de se separar do marido, o David, e a autoestima dela, assim, tá no chão. Ela se sente meio invisível, sabe? Sei. E aí, no meio desse caos, ela recebe uma ligação. Uma convocação, na verdade, da chefe dela, a Frank, que é super intimidadora. E a notícia é inacreditável. Evelyn Hugo, a lenda, quer dar uma entrevista exclusiva. E exigiu que fosse com a Monique. Exigiu, nominalmente, tem que ser ela. Cara, a reação na redação deve ter sido de choque. Ninguém entende nada. Ninguém. A chefe dela, Frank, até cria uma teoria, que é um pouco humilhante para Monique, na verdade. Qual era a teoria? Ela acha que a equipe da Evelyn escolheu alguém com menos calibre, sabe? Uma jornalista menos experiente, para ser mais fácil de controlar a narrativa. De manipular, Ou seja, ela acha que a Monique é fraca. basicamente. O que, ironicamente, acaba sendo o estopim para Monique. Ela até pensa, será que tem alguma conexão? Meu pai era fotógrafo de cinema, mas... Mas não leva a nada. Não. E aí ela decide, essa é a chance da vida dela, e ela não vai ser a pessoa boazinha e submissiva que a mãe dela ensinou a ser. Ela decide que vai ser ousada, que não vai ser um peão nesse jogo. E com essa nova atitude, ela vai pro encontro, imagina o nervosismo, como esse primeiro contato com a lenda em pessoa. Intimidador é a palavra certa. O apartamento dela no Upper East Side, um luxo absurdo, com vista para o Central Park. Clássico. E a própria Evelyn, mesmo aos 79 anos, ainda é uma figura imponente. O texto descreve ela como uma postura de bailarina, uma beleza que foi mantida com muita disciplina e, claro, com ajuda médica. A presença dela domina o ambiente. Ela tá no controle total. Desde o primeiro segundo. Ela se apresenta falando, sou a Evelyn, como se alguém pudesse duvidar. É uma afirmação de poder. E aí que a conversa muda de rumo. Não era sobre os vestidos, né? Nem um pouco. Aquilo era só um pretexto. A Evelyn revela o verdadeiro jogo. E a proposta é infinitamente maior. Ela não quer uma entrevista. Não. Ela quer que a Monique escreva a biografia dela. A biografia completa. Um livro, nas palavras dela, de cabo a rabo. Com o que há de bom, de ruim e de podre. Nossa. A história toda. Sem filtro. Uau. Mas tem uma condição bem pesada, né? Pesadíssima. E é o que amarra todo o acordo. O livro só pode ser publicado depois que a Evelyn morrer. Caramba. Pensa no que isso significa. Ela está entregando o legado de uma vida inteira, todos os segredos, para uma pessoa que ela mal conhece,
sabendo que não vai estar aqui para se defender ou para ver as consequências. É uma proposta irrecusável para qualquer jornalista. Com certeza. Mas a pergunta por que a Monique fica ainda maior, ainda mais misteriosa. Certo. E por onde ela começa a contar essa história toda? Qual o ponto de partida? Ela começa do começo mesmo. E o começo não tem glamour nenhum. É um contraste brutal com a mulher sentada ali, naquele apartamento. Ela volta a ser Evelyn Dias, filha de imigrantes cubanos, crescendo em Hell's Kitchen, em Nova York. A mãe era corista, que depois ela entende que era um eufemismo para prostituta, e que morre muito cedo. deixando ela sozinha com um pai abusivo. E o texto descreve como, aos 14 anos, o corpo dela começa a mudar, e isso atrai uma atenção indesejada que só a isola mais. Exato, e a única obsessão dela, o único sonho é fugir. Fugir para Hollywood. Para ela, o cinema não era só glamour, era um lugar onde a justiça acontecia, onde os mocinhos sempre vencem. Era uma fuga. E para conseguir essa fuga, ela faz o primeiro de muitos movimentos calculados da vida dela. O primeiro de muitos. Aos 15 anos, ela se casa com o vizinho, o Ernie Dias. E o texto deixa muito claro, não tem romance. É uma transação pura e simples. Um negócio. O negócio. Ele ganha uma esposa bonita e jovem. E ela ganha uma carona para Califórnia. E um sobrenome para se livrar do pai. É o primeiro marido, mas na prática foi só o primeiro degrau. Mas chegar em Hollywood também não é o final feliz que ela imaginava. Longe disso. A realidade é dura. Ela arruma um emprego de garçonete num lugar chamado Formosa Café, que era frequentado por gente do cinema. A esperança dela era ser descoberta ali. Um plano fraco, como ela mesma admite. E quando ela finalmente consegue um contrato com a Sunset Studios, ela descobre que o preço para entrar nesse mundo é ela mesma. É a aniquilação total da identidade dela. É aqui que a Evelyn Hugo é fabricada. O estúdio a desmonta e a remonta por completo. Não é só o nome, né? Não. O nome muda para Evelyn Hugo. O cabelo castanho vira aquele louro platinado icônico. Eles a proíbem de falar espanhol, forçam ela a perder o sotaque. E reescrevem a história de vida dela. Completamente. O pai abusivo vira um trabalhador da construção civil, a garota de Hell's Kitchen de repente adorava jogar tênis, a Evelyn Dias é apagada, ela se torna propriedade do estúdio. E ser propriedade do estúdio naquela época era... Controle total. Eles ditavam com quem ela saía, o que ela vestia, o que comia. Os contratos tinham cláusulas de moralidade que podiam destruir a carreira dela por qualquer deslize. Era uma gaiola de ouro. E o mais interessante é que, contando isso, ela não se coloca como vítima. De jeito nenhum. Ela entendeu as regras do jogo e decidiu que ia jogar melhor que todo mundo. O que nos leva a um dos pontos mais chocantes da história dela. A honestidade com que ela fala sobre usar o corpo como uma ferramenta. É uma honestidade brutal. Ela conta sem floreios como seduziu o chefe do estúdio, o Ário Sullivan, para conseguir um papel importante. Aos 17 anos. Nossa! Ela foi ao escritório dele depois do horário e fez o que precisava ser feito. Ali, na mesa dele. A lógica dela era fria, pragmática. O mundo já a via como um objeto. Então, em vez de ser vítima disso, ela decidiu usar essa ferramenta para conseguir o que queria: poder. É uma lógica que faz sentido dentro da brutalidade daquele sistema. Mas é triste também. Um custo imenso. Cada um desses atos, cada casamento, era um pedaço dela que ela sacrificava pela ambição. Ela estava construindo uma fortaleza, mas também se aprisionando nela. E essa decisão foi só o começo. E o passo seguinte foi o segundo casamento, com o Don Adler. Esse sim foi vendido para o público como um conto de fadas. Ah, sim! O príncipe de Hollywood se casando com a estrela em ascensão. Publicamente, eles eram perfeitos. As fotos, as festas, a imagem era impecável. O casal de ouro da América. Exato! Só que, a portas fechadas, era um pesadelo. É aqui que o tema da imagem versus realidade fica escancarado. Totalmente. Conforme a carreira da Evelyn decolava, e a do Don, nem tanto, ele ficou violento. O texto descreve a primeira vez que ele bateu nela.
Foi em Puerto Vallarta, durante uma filmagem. Um tapa no rosto dentro do trailer. E o que veio depois foi o silêncio. O silêncio imposto, né? Pela cultura da época. No dia seguinte, a maquiadora vê o hematoma e pergunta de um jeito cúmplice. Você caiu? E a Evelyn entende o código. E mente. Sim, eu caí. Era assim que funcionava. A regra era proteger a imagem, principalmente a do homem. A violência era um segredo sujo. E isso só reforça para Evelyn que, naquele mundo, a verdade não importa. Só a história que se conta. É nesse momento, depois de revelar essa violência, que a Monique faz a pergunta que todo mundo sempre quis saber, né? Sim, ela vai direto ao ponto. Com toda a coragem, ela pergunta: de todos os seus maridos, quem foi o grande amor da sua vida? É o centro do mito de Evelyn Hugo. E a resposta A resposta muda tudo. Não é só mais um escândalo. é a chave de tudo. A Evelyn olha para ela e solta a maior revelação da vida. Ela diz que não foi nenhum dos 7 maridos. Não. O grande amor da vida dela foi Celia Sten-James. Nossa. Celia Sten-James. A atriz rival... Exatamente. Que, a princípio, surge como uma ameaça. Mais nova, super talentosa, escalada para o mesmo filme que ela, Mulherzinhas. A Evelyn é vê como a queridinha da América que veio para roubar o lugar dela. Então começa como uma rivalidade. Uma rivalidade intensa, que a imprensa adorava. Mas aos poucos se transforma Em quê? numa amizade muito complexa. E por fim, num romance. Um amor profundo, avassalador e completamente secreto. Um amor que, se fosse descoberto... Destruiria as duas, instantaneamente. E esse amor pela Célia se torna um verdadeiro centro da vida da Evelyn, a força por trás de muitas das decisões mais chocantes dela, incluindo vários dos outros casamentos. Os casamentos eram uma fachada. Eram proteção, uma cortina de fumaça para esconder a única coisa que realmente importava. Faz todo sentido. Então, só para recapitular o que a gente viu. Temos a escolha misteriosa da Monique, a proposta de uma biografia póstuma que vai revelar tudo, a fabricação da identidade Evelyn Hugo e a violência escondida por trás de um casamento de fachada. E o ponto de virada. A revelação de que o verdadeiro amor da vida dela não foi um marido, mas sim a Celia St. James. Esse é o segredo no coração de toda a história. Então, o que a gente pode tirar disso tudo, dessa primeira parte? Olha, fica claro que a Evelyn Hugo foi uma arquiteta da sua própria imagem pública. Ela usou os casamentos, os escândalos, tudo como peças de um jogo de xadrez para ter poder, controle. Mas quando ela começa a contar a verdade, surge uma questão, né? Quando a sua vida é uma série de performances, é possível separar a atriz do papel? É uma boa pergunta. E talvez a questão mais importante que fica é: qual o custo real de passar a vida inteira controlando a própria história, especialmente quando a parte mais importante dela precisa desesperadamente ficar escondida do mundo?